BIC. Banco BIC. Crescemos juntos. Ouvintes do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia. Hoje, 18 de dezembro, a minha convidada, mais uma vez, eu acho que é pela terceira vez, é a doutora Maria Luísa Abrantes. Para já é um prazer, é uma honra tê-la aqui no estúdio para conversarmos um pouco mais, sabermos um pouco mais de si, da sua história, dos seus conceitos. Bom dia. Bom dia, eu é que agradeço o convite. E é a terceira vez, acredito que em 25 anos, provavelmente. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa, o tempo passa. Doutora Maria Luísa Abrantes, estamos no final de 2018. Daqui a mais algumas horas, estaremos em 2019. Qual é o balanço que faz deste ano, na sua vida? Bom, em princípio, eu faço um balanço, de certa forma, negativo. Faço um balanço negativo, claro que negativo entre aspas, porque em termos de saúde ele é positivo e isso é importante. Mas eu penso que é negativo porque os anos passam e as minhas expectativas sobre Angola diminuem. Eu esperei muito que houvessem eleições depois da paz, esperava muito destas eleições que deveriam ter sido em 2012 e que foram, portanto, adiadas por um ano, mas pelo menos em 2012 houve eleições legislativas. E eu pensava que essa mudança, sobretudo também com a mudança de líder do partido maioritário, que pudesse dar muito mais perspectivas do que aquelas que eu vislumbro. É esse o motivo pelo qual eu acho que o balanço não é positivo do meu ponto de vista. Não lhe parece que terão sido renovadas as expectativas face até à nova liderança? Eu acredito que, digamos assim, as pessoas que rodeiam qualquer regime, portanto, que trabalham, colaboram, direta e indiretamente com esse regime, por norma tentam sempre mostrar que esse é o melhor regime. Isso aconteceu nos tempos do Hitler, aconteceu desde os tempos em que o MPLA, portanto, conseguiu ficar no poder, ainda antes das eleições, depois das guerras fratricidas antes do 11 de novembro, porque o antes e o depois eu faço uma diferença que é bastante grande, porque depois já tínhamos um Estado. Normalmente há sempre teorias, há sempre pessoas que são pagas, independentemente das que trabalham diretamente ligadas ao sistema, para disseminar determinada informação. E esse populismo, que no fundo é subjetivo, porque cria expectativas diversas e pontos de vista diversos, às vezes ajuda temporariamente. Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América disser que eles têm, portanto, a produção deles vai subir, ainda que não suba ainda, só aí vamos aumentar a produção. Imediatamente, nesse mesmo dia, o dólar sobe, nesse mesmo dia, o preço do petróleo baixa, nesse mesmo dia, portanto, as bolsas podem ir para cima ou para baixo, dependendo da forma como são encaradas, ou mesmo até um anúncio de guerra do presidente dos Estados Unidos, imediatamente vai subir o preço do petróleo, faz baixar, quer dizer, há várias razões. E eu creio que há muito populismo. E eu penso que há um exacerbar de posições e pessoas que estão muito, digamos, imbuídas em subjetivismos, os internautas sobretudo, e às vezes confunde-se um pouco a Angola e os angolanos, incluindo os angolanos da Angola profunda, com as pessoas que diariamente estão os internautas que estão diariamente nas redes sociais, incluindo com pouca imaginação, porque não mudam os pseudónimos. E, portanto, para mim, as perspectivas não são tão positivas quanto aquelas, para mim, é um ponto de vista pessoal. Agora, que Angola tem futuro? Tem. Muito futuro. Mas o problema prende-se com questões organizativas e de as pessoas serem as mesmas, na maioria. É sobretudo isso. Nós precisamos de pessoas fortes ou instituições fortes? Nós precisamos de instituições fortes, mas obviamente para termos instituições fortes temos que ter pessoas fortes. E eu quando falo em pessoas fortes
não são as que têm mais força, as que falam mais alto, as que têm mais dinheiro. As pessoas fortes são aquelas que não se deixam abalar nem intimidar. Mas não é uma intimidação tipo eu agora posso e falo. Porque durante anos, e é muito estranho, ao longo de 42 anos, muitas pessoas tinham medo de falar e não era por causa de terem receio de serem exonerados do cargo, desculpe, de serem irem para a cadeia. Era com medo de serem exonerados dos cargos. Houve realmente alguns casos em que podiam ter receio, que é normal, de serem perseguidos. Havia, sim, sempre houve. Mas eu acredito que seja mais por medo, receio de perderem os cargos. E não é porque, não é correto eu pedir, porque o presidente, no tempo antigo do MPLA e do partido, não vai gostar. Isto não é verdade. Eu pedi para me afastar, portanto, exoneração de funções temporariamente, durante algum tempo, 2 vezes. E isso, inclusivamente a primeira vez, não me queriam dar. Eu andava há quase 2 anos a pedir e recusavam-me. E no dia que eu dei a entrevista, a primeira entrevista aqui na LAC, a dizer que havia corrupção e apontar digamos, o véuzinho, só mesmo a ponta do iceberg, nesse dia, imediatamente à noite, saiu a exoneração que não me estavam a dar, alegando que não havia quadros para me substituir. Portanto, eu creio que há um pouco de cobardia e um pouco de oportunismo. E por isso as coisas não podem mudar dessa forma. Eu fico um pouco com a sensação de que, quando falamos dos atuais processos, há um pouco a tendência na pessoalização. Eu não sei se é pessoalização. Eu acho que nós estamos assim a falar e sem querer citar nomes, e eu também vou continuar nessa senda. Mas eu acho que não há pessoalização de nada. Eu acho que aqui é uma guerra. Aliás, eu disse isso desde o início. Desde o início, das poucas vezes que tenho falado, que são poucas, mas que falo com toda a sinceridade, porque Angola não é um projeto. Angola somos todos nós e eu sou Angola. Angola está mal, eu sou Angola, porque lá fora eu me sinto envergonhada. Se Angola está bem, eu me sinto orgulhosa, é porque sou Angola. Para além dos meus filhos e dos meus pais, eu venho dizendo isso há muitos anos, é Angola que eu tenho no coração. E me envergonho quando Angola não está bem. Portanto, eu acho que aqui é uma luta de facções. E eu já disse, havia uma facção de que faziam parte as mesmas pessoas que hoje mandam, que é um grupo, portanto, não digo que seja liderado, mas era esse grupo começou com a, digamos assim, o empoderamento solicitado e apoiado e aprovado pelos membros do MPLA, o empoderamento de empresários e de membros do partido, guerrilheiros, portanto, que tivessem lutado. Só que essa seleção foi feita de acordo com as caras, com as amizades, apadrinhamentos, e não foi feito de acordo com a realidade. E qual é a realidade? A realidade era seguirmos utilizando a lei de fomento empresarial e o microcrédito e o Angola Invest, não anarquicamente, para alguns, tipo, vem buscar dinheiro, não precisando da garantia bancária. Porque isto é inconcebível. Onde é que já se viu eu começar já a empoderar uma pessoa sem nada, não é? Por exemplo, um Bento Kangamba, e pôr-lhe não sei quantos milhões na mão, porque a boca pequena também se disse e também se escreveu. Não provo, mas limos nas redes sociais já há bastante tempo. Há pelo menos há uns 2, 3 anos. 2 anos para aí. Que a Sonangol parece-me que também deu um valor avultado em milhões de dólares. Isso foi falado até a nível do partido. Se não estou em erro, falavam em 80 milhões. Isto era a Sonangol. E eu já estava escandalizada com essa hipótese, porque eu não posso aventar, mas foi mesmo muito falado o assunto. Muito. E, por conseguinte, fiquei escandalizada. Agora imagina a minha escandalização quando vejo que o BPC andou a dar quase 1 bilhão e valores, digamos, de 200, 300 milhões. Quer dizer, há pessoas que não faz sentido. Vem um e diz, e tal, porque eu tenho um projeto cultural, o governo me deu-me X, mas eu também me devem X. Mas como é que uma pessoa que não tinha nada
porque lhe arranjaram, por exemplo, pediram, ou ele se ofereceu para fazer eventos, sejam LS Republicano através do Bencangamba, sejam outros, e podem ter a veleidade de ir a um banco buscar esse dinheiro todo. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer, na minha, que estudei um bocado, é impossível, quer dizer, deviam começar então por empoderar aos poucos. Por exemplo, a terra em excesso, à exceção daquelas que são privadas, que já eram e que têm herdeiros, verificavam o que não é reserva do Estado e distribuíam, assim como deram aos estrangeiros para poderem fazer casas, amigos, para poderem fazer, portanto, fazendas e outras coisas mais. Eles pegavam, distribuíam ao camponês, quer organizados em cooperativas, quer a título individual, parcelas de terra com o recurso ao microcrédito. Por exemplo, com a possibilidade, obviamente, de haver prestações acessórias de empresas privadas que pudessem ser pagas com fundos de fomento pelo Estado para prestar os serviços que a Biocom diz que é, por exemplo, fazer para poder engavetar milhões e milhões de dólares para fazer o seu projeto e ainda receberem isenção fiscal do pagamento de impostos através de investimento privado. E não estão a fazer nada do que prometeram, estão a importar açúcar. Por exemplo, dizem, a Biocom este ano vai produzir muito mais que produziu, mas o muito mais ainda é muito pouco para eles deixarem de importar o açúcar. E não fizeram aquilo que prometeram em temas de parceria público-privada, que era de fazerem, portanto, de ajudarem o camponês a desbravar as terras para depois as entregarem à produção, abrir as estradas terciárias, secundárias. Por conseguinte, esse é que é o empoderamento. Pegar e ver quem são os empresários que têm a capacidade de produzir, dar-lhes crédito a fundo perdido por períodos de tempo curto, darem valores bem estabelecidos, portanto, como incentivo ao fomento, mas estabelecidos igual para todos, para aqueles que tivessem projetos bem definidos e não, quer dizer, pegarem dinheiro e distribuir. Aquilo foi uma distribuição, porque é impossível. Eu via empresários que nunca foram empresários, que nunca tiveram uma empresa séria, a comprarem não só no exterior propriedades, sei lá, esqueçamos as casas, e oferecerem aqui constantemente, publicamente, autocarros, carrinhas, bens. E as pessoas, mas esse dinheiro sai de onde? A sair do BPC. Independentemente daquela da Cação de Angola também andou a dar desde os tempos antigos. Claro que se fala muito, e eu já falei várias vezes, nos últimos, portanto, que estavam mais visíveis, que é o general de Copelipa, Dino, Manuel Vicente, mas já começou há muitos anos. Isto começou nos tempos do Sr. Miala. E eu repito, as pessoas dizem, tem cuidado, ele pode fazer qualquer coisa. Ele já tentou fazer várias vezes. Isso eu provo. E ele sabe que eu posso provar. Mas, portanto, agora se fizer também todo mundo sabe quem é. Mas a verdade começou lá atrás. E é por isso que eu digo, eu não estou a ver que as coisas melhorem com as mesmas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, as pessoas criticam-me. Antes criticavam porque eu atacava o presidente Eduardo Santos. Eu não atacava o presidente Eduardo Santos. Eu atacava um regime que eu achava que estava mal. E neste momento eu continuo a atacar o regime, porque eu sou amiga, entre aspas. As pessoas podem também ser minhas amigas ou deixar de ser. Das pessoas que muitas vezes eu critico, como também me criticam a mim, porque eu tenho muitas imperfeições. Mas a mim neste momento me interessa o país. Simplesmente sou o país. Eu não posso conceber que pessoas que nunca foram auditadas, nem fiscalizadas, quando é que a Segurança de Estado teve os seus meios auditados? Sempre distribuíram o dinheiro à vontade. Quem é que os auditava? Dentro e fora do país? Ninguém. Hoje dizem que o presidente dos Santos é o pior, quer dizer, só para dizer que é o pior assassino do mundo, mas já ouvi que é o pior chefe de Estado da África, é horrível, é horroroso. Inclusive, todo mundo que é dos outros partidos, até da UNITA, por Savimbi, são todos melhores que ele. Mas eu só pergunto, onde é que estavam essas pessoas que estavam todo esse tempo com ele e que nunca abriram a boca? Nunca. Então, será que estavam à espera agora que houvesse essa eleição que o próprio presidente Eduardo Santos propôs que as pessoas estivessem no poder? Foi ele, no fundo, que aprovou e que conjuntamente, mas foi ele que propôs, os atuais membros muitos dos que não saíram, dos membros do Comitê Central e do Grupo Político. Claro que já saíram alguns. Todos trabalharam com ele, nunca se lembraram de abrir a boca. E agora é que estão-se a lembrar disso tudo. Quer dizer, isto é muito esquisito. Isso já começou há muito tempo. Com essa imagem debilitada, como é sim. Que... Não, mas deixe-me só acabar um ponto. E eu pergunto-me, inclusivamente, até festa fizeram. Porque a dona Aquina voltou, tá bom. Tudo que era contra os Eduardo Santos, aliás, os Eduardo Santos sancionava,
Hoje está bom, então quer dizer, um ladrão, desculpa o termo, eu estou a dizer ladrão entre aspas, porque eu não sei, eu não estava lá e as pessoas, até serem condenadas, podem ser ou não ser, e às vezes são mal condenadas, porque em direito nem tudo parece é. Às vezes quem não fez, paga, e quem fez não paga. Mas a verdade é que a senhora Joaquina trabalhou num tempo em que aquilo estava uma promiscuidade e horrível na DEFA. Chamam para ser conselheira, que acho que eu não estou a ver um conselheiro ela tem o direito de trabalhar, é uma cidadã angolana, pagou, todos temos o direito de trabalhar depois disso. Mas dão-lhe um cargo de conselheira que não é o mais elevado, mas que conselhos é que uma pessoa dessas pode dar? Eu não estou a ver. E fizeram festa. Porquê? Porque tudo que foi os Eduardo Santos pôs na prisão naquele tempo é mau. Agora ele nunca fez nada. Nunca fez. Mas quando ele lutou contra alguns, que não devia ser só contra alguns, exatamente eu nunca concordei, também não concordo que agora faça o mesmo contra alguns. Mas nós não podemos estar a aplaudir só porque há claque. E aí é que se verifica que há pessoas que são pagas para andar nas redes sociais. E as pessoas enganam-se muito porque pensam que as redes sociais chegam lá fora, chegam aqui aos sítios mais recônditos. Não chegam. O que chega a esses sítios é a fome que passa diariamente, a morte, a miséria. Isso eles sentem. Sentem no coração. Acredita que a imagem de José Eduardo Santos esteja debilitada? Bem, claro que está. Claro que está. Ela está debilitada, mas ela não desaparece. Porque nem todos, mesmo no interior, têm essa imagem dele. Portanto, está debilitada a nível dos internautas, digamos, das pessoas desavisadas que no exterior veem o José Eduardo Santos como o único ladrão, que tem a única família que roubou de Angola, mas por essa razão. Mas não nos iludamos, porque, por exemplo, a nível dos Estados Unidos da América, por exemplo, ou da Europa, tem outros nomes que sabem perfeitamente bem que também estão debilitados. E não só aqueles que trabalharam só com o presidente Eduardo Santos nos últimos anos. E não só. Também não se esqueçam que eles não são assim tão tapados, não é? Que não entendam que todas essas pessoas trabalharam com o presidente Eduardo Santos e que não tinham nada. Muitas pessoas dizem, mas são créditos. Mas foram dados créditos. Com base em quê? Digam-me só, por exemplo, se me dão um crédito de mais, sei lá, de vários milhões de dólares, mais que uma vez, é com base em quê? Quando dizer, foi antigo combatente, isso não é forma de me apresentar num banco privado, sobretudo, mesmo do Estado. Não basta, a menos que fossem pequenas quantidades das formas que eu sugeri inicialmente e fosse para todos. Portanto, eu não posso aceitar que haja um empoderamento para uns e não, foi assim. Eu não posso aceitar agora. Quando eu já tenho algo, já estou, como dizem os libaneses, dizem, o primeiro milhão não me perguntes como é que eu arranjei. Se for por aí, tudo muito bem. Mas não me venham dizer que é normal que eu tenha determinadas coisas porque pedi um empréstimo. Porque se você chegar ou outra pessoa qualquer a um banco, não lhe vou dar um empréstimo se você não tiver uma garantia. A menos que tenha realmente os tais encostos, não é? Que alguns tiveram e que não tinham nada e ficaram com tudo. Outros foi-lhes dado dinheiro para saírem de partidos políticos, da UNITA, daqui, dali, foi-lhes dado dinheiro. E quem lhes deu dinheiro? A Segurança do Estado. Com autorização de quem? Claro, obviamente podia ser da presidência, não é? E com conselhos deles próprios, da segurança. E esses próprios estão lá outra vez. E estão todos em cima da mesma pessoa. Eu acho que todas as pessoas que estão no governo hoje estão debilitadas, porque todos fizeram parte desse mesmo governo, deste mesmo executivo. Colaboraram, o presidente Santos não trabalhou sozinho. Portanto, todas as pessoas que trabalharam mal, porque muitos não geriam bem as suas atividades, a sua atividade, e outros não lhe aconselharam. Ficavam calados. Perante esse quadro, à exceção de 3, 4, 5 ministros, que eu já citei uma vez, não vou citar, mas sabem quem são. Quem trabalha bem sabe. Quem trabalha bem sabe. Quem trabalha bem sabe. Quem trabalha mal e vive da bajulação, da graxa e do compadrio também sabe. Perante esse quadro, como é que pensa que o José Eduardo Santos vai ser lembrado? Ele vai ser lembrado por muitos, até por os inimigos, como um homem que fez uma travessia no deserto, porque todas as pessoas que estavam rodeando eram tipo abutres, que só estavam à espera de chegar o momento deles. E sempre que chegou, sempre que foi chegando, foram-se aproveitando. E hoje é largado ali. Mas essa travessia é reconhecida como tem sido, de certa forma, heroica, porque ele é um indivíduo que é muito sereno, sempre foi, e eu acho que até os inimigos dele o reconhecem. É um indivíduo que nunca
se alterou. É incapaz de alterar a voz. Não trata mal ninguém. É um indivíduo que sabe ouvir e ouve, e sempre ouviu. Agora, decidir, ele toma as decisões que melhor que convierem. Mas muitas das decisões que ele tomou foi por ter ouvido demasiado pessoas que estão lá hoje. E outros nem coragem tiveram. Portanto, tenho a certeza que ele vai ser lembrado por aqueles que sabem o bem que ele fez. Vão lembrar-se dele. Olha, foi um homem fraco, no sentido que ele foi forte durante muitos anos. Mas a partir de no ano de 1990, 91, no prelúdio de uma democracia, entre aspas, foi mal aconselhado por pessoas que não tinham sequer nível, muitas vezes, eu não falo de académico, mas em termos de experiência, não tinham para o aconselhar, não tinham. E ele deixou-se ir por questões partidárias e populistas, e hoje está numa situação que está. Mas acredito que, eu me recordo que o próprio senhor Marcolino Moco, professor doutor Marcolino Moco, ele disse uma vez aí publicamente que também só quem não quiser, ou quem não quiser ver, é que vai dizer que o presidente Santos foi o pior angolano aqui, não é? Quer dizer, do mundo, porque repare, uma pessoa que, mesmo antes da guerra terminar, a pena de morte, que quando a UNITA estava fragilizada, acolhe e até patenteia, autoriza, patenteia os seus militares que lutaram não contra o colonialismo entre eles, não, para terem um lugar, como aconteceu a dado passo, mas que lutou já contra uma república estabelecida. E muitas vezes querem comparar os Eduardo Santos, até dizer que os Eduardo Santos é pior que o Savimbi. Isso eu não posso aceitar. Os Eduardo Santos nunca pegou em mulher nenhuma dele, ou ex-mulher, e mandar queimar na fogueira, pegar pessoas, mandar queimar. Ele nunca fez isso. Quer dizer, nem o presidente Neto, que no tempo do fraccionismo, de certa forma, acabou por dizer o que disse, que também tem estado a ver se lê uma volta do assunto, que ele disse que não se perdoa. Ele não disse matem, ele disse não se perdoa. Eu não vejo, por exemplo, que o facto de ele dizer não se perdoa, ele mandou matar. Eu também não vejo assim. Mas é a mesma história. Quer dizer, ele deixou-se influenciar, distraiu-se e deu no que deu. Portanto, eu não posso entender que se tenha mais mágoa ou menos mágoa de um do que do outro. Eu penso que cada um tem os seus atributos e tenho a certeza que qualquer pessoa de Cabinda ou Cunene e fora até do país sabe muito bem o que cada um fez. Sabe. E no futuro, com o tempo, saberão melhor, porque a história não acabou. A sua leitura a história está a começar. A sua leitura sobre os Eduardo dos Santos transcende a área meramente política, até porque houve uma relação do qual tanto nasceram filhos. Como é que os filhos reagem perante a situação? Não, mas desculpa, primeiro que tudo, meus filhos não têm que reagir ou deixar de reagir, porque se quiser saber a opinião deles, tem que os chamar aqui. Atinge fóruns familiares, eu lamento, se quiser saber a opinião deles, é melhor chamá-los, porque em princípio eles são adultos e eu não me miscuo nas relações deles e nem sequer posso falar por eles. Mas eu falo por mim. Mas uma mãe tem a sensibilidade de sentir o que é que o filho sente. Lamento, desculpa, os meus filhos, eu só posso dizer como é que os meus filhos são. Não posso dizer como é que eles, relativamente ao pai, pensam ou deixam de pensar. Mas mas antes de dizer o que eles são, eu vou falar primeiro de mim. A pessoa que deveria, eventualmente, ter mais digamos assim, motivos para agora se rir e se vingar, seria eu. Eu fui a pessoa mais humilhada, porque costuma-se dizer, quanto mais alto está, maior é a queda. Fui mais humilhada porque os serviços dele, secretos, sempre fizeram o pior para me humilhar dentro e fora do país. Dentro e fora do país. Sempre fizeram o pior. Inclusive, chegaram ao ponto de fazer um telefonema anónimo e mandar agentes à minha casa dizendo que tinham, logo quando eu cheguei aos Estados Unidos, dizendo que eles tinham uma denúncia de que eu era drug dealer, portanto vendia droga. Claro que entraram, verificaram, não havia nada. Ninguém falou com ninguém. E passado cerca de um mês e tal, apareceu esse mesmo assunto no Folha 8. Ora, se aquilo foi lá e ninguém falou nada e os senhores pediram desculpa, só que eu também consegui fazer a minha investigação séria e chegou-se à conclusão
lá mesmo, que eram pessoas ligadas à embaixada e à segurança, no tempo do Sr. Miala. Por exemplo, logo, a partir daí, pelo contrário, as pessoas começaram a perceber que realmente havia algo que estava errado com essas pessoas e que eu era uma vítima dessas mesmas pessoas. Não me fizeram só a mim. Eu não vou dizer o nome do embaixador, mas fizeram um outro embaixador também. Porque quando eu comentei isso, já depois de sair o artigo, disseram, não, mas isto aconteceu também connosco. Estava a esposa do embaixador em casa, que teve que chamar o meu marido, porque nem é normal que vão a uma residência, que digamos de uma embaixada, fizeram mesmo, nessa mesma altura. Eu não sabia, portanto, eram alvos a bater e serviço feito por pessoas que nunca deviam trabalhar nesses sítios. Nunca. Portanto, o que eu quero dizer é que fizeram de tudo. De tudo. Inventaram questões, inventaram até que eu queria dar algo para o Estado, isto oficialmente, que tentaram sujar-me do piorio. Portanto, fizeram de tudo. Portanto, eu podia estar magoada e querer agora vingar-me, mas eu não posso trair, não é a pessoa, é o meu país e a minha verdade. Eu sou uma pessoa que ajo com princípios, os meus pais me educaram. Tenho bases, eu falo com bases muitas das vezes científicas, eu faço pesquisas, eu faço analogias entre o meu país e o comportamento do presidente. E já antes eu criticava o presidente mesmo quando estava com ele, você sabe. Portanto, não porque ele agia de uma forma, mas porque ele deixava andar a partir de uma determinada altura. Foi a partir dos anos 90. Por conseguinte, não é uma defesa apaixonada. Eu acho que aqui é uma injustiça. Muitas vezes eu defendi muitos membros da UNITA, que são meus amigos e não amigos, e de outros partidos. E, portanto, não tem nada a ver com uma questão de relacionamento. Quanto aos meus filhos, a maneira deles serem, a educação que nós tivemos foi, e eu já disse muitas vezes, a minha mãe e o meu pai sempre me disseram, família, sobretudo a minha mãe, meu pai já falava, mas a minha mãe era mais ativa nisso, família, nunca voltar as costas, nem que ele for bêbado, drogado, analfabeto. Pelo contrário, se tu podes, tu tentas elevá-lo, para que ele não tenha vergonha de ele, tratá-lo bem, tentar que ele melhore a vida dele. Nunca. Portanto, nem que ele for de qualquer partido político, tu tens que continuar. Eu vou-me dar exemplos. Eu, quando saía do país, eu tinha pessoas da minha família, direta, uma tia, por exemplo, que era da UNITA, foi para a UNITA, que era a irmã da minha mãe, que é a mãe do Ricardo Melo. O marido era da FENELA, fugiu antes por um lado, ela foi com a UNITA para Lisboa por outro, tinha primos, Camabaia, que é marido da minha prima, da parte do meu pai, também eram da FENELA e todos viajaram. E quando eu fosse para o exterior, eu ia procurá-los. Sempre procurei toda a minha família. E aqui dentro, continuei a falar com os familiares que eram de outros partidos. Convidava-os, ia à casa deles, sem qualquer preconceito. E havia uma ficha no partido em que pediam sempre para preenchermos anualmente dos quadros e queriam sempre saber se nós éramos, aliás, tínhamos familiares de outros partidos. E eu preenchia tudo, os nomes, tudo. E como isto já não é sigilo, embora eu ainda não tenha pensado em escrever minhas memórias agora, mas acho que vou ter que começar a pensar. Certa vez, isto não é uma história inocente, o presidente Eduardo Santos perguntou, mas porquê é que tu pões sempre isso tudo? Mas eles não estão aqui contigo, além do mais, tu só te prejudicas com isso. Depois dizem que lá no partido não gostam de ti. E eu disse, não, mas eles são da minha família, eu não posso de forma nenhuma renegá-los, mas tu não és obrigada por isso. E eu punha. O que é que aconteceu? Veio digamos assim, a reconciliação inicial, que foi nos anos 90, dos primórdios ainda das eleições que depois deram uma nova guerra, e essas pessoas voltaram, foram estendidos até tapetes vermelhos no aeroporto. Eu me recordo que o Paulo Tubi Camabaia até tapetes vermelhos puseram no aeroporto. Passaram a ser deputados, a ser membros do Comitê Central, Zalpunas e outros. E em resumo, eles, quando os vissem, levantavam-se, abraçavam-nos, e muitas pessoas me viam, fugiam de mim. Por quê? Porque diziam que eu falava mal dos Eduardo Santos, porque criticava o regime. Então, eu não vejo motivo para hoje estarem preocupados, porque a minha posição nunca mudou. Eu sou uma pessoa justa. E os meus filhos cresceram neste ambiente.
Logo, não podiam ser diferentes. Obviamente, têm diferenças, não são iguais a mim. Considera que o José Eduardo Santos está abandonado neste momento? Não, ele não está abandonado, porque a família dele não o abandonou, nem os amigos dele. Só que ele é uma pessoa que tem muito poucos amigos. Há pessoas que dizem que são amigos dele, que frequentam a casa dele e nunca lá puseram o pé. Portanto, eles consideravam-se que eram amigos dele. Mas ele sempre teve muito... Isso não é segredo, as pessoas todas sabem. Que ele é um indivíduo muito fechado, tem muito poucos amigos. Mas ele não está abandonado pelos filhos, que o adoram, porque ele é uma pessoa realmente, em termos pessoais, muito difícil as pessoas não gostarem dele. Porque ele é uma pessoa que não choca, assim, não insulta, não grita, não fala alto, ouve. Outros defeitos tem, é normal, nós também temos. Por esse lado, eu acredito que as pessoas da família dele gostam dele. E vamos para um breve intervalo. A minha convidada é a doutora Maria Luísa Abrantes, a Miluxa, está aqui comigo a conversar. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Sabe-me dizer qual é o caminho mais fácil para chegar ao crédito? Ao crédito? Claro, não tem nada que saber. É só seguir em frente, virar à esquerda, subir a rua e encontrar logo uma agência do banco BIC. Vê como chegou lá. Empresas, mas estou a falar de conta pessoal. Pronto, foram lá ver a conta, havia lá uma transferência, como direi, justificada, de um valor que era de uma prestação de serviços, mas e será que essa prestação de serviços é legal? Por quê? Porque o Rafael Marques dizia aqui, foi a ponta que desatou toda essa confusão. Foi o facto do vice-presidente, ex-vice-presidente Mena Vicente, porque eu tenho bastante consideração, ter um caso em tribunal, portanto, sobre uma casa, eventualmente. Também a minha filha teve um caso, porque foi, acho que o senhor Parreira, que levantou, disse, se me puseram a mim na cadeia, também eles roubaram. Vejam bem as contas de toda a gente, inclusive da Revista dos Santos. Como era a única que tinha conta lá na altura, pronto, dos filhos do presidente, quer dizer, entre aspas, porque há contas que são de empresas. A Isabel dos Santos deve ter, mas a nível de empresas, mas estou a falar de conta pessoal. Pronto, foram lá ver a conta, havia lá uma transferência, como direi, justificada, de um valor que era de uma prestação de serviços, mas e será que essa prestação de serviços é legal? Por quê? Porque o Rafael Marques dizia aqui que não é legal porque deram um concurso, porque deram um contrato sem concurso público, quer dizer, coisas do arco da velha. Desculpa, isto para mim como jurista, mas pronto, enfim, passou-se. Portanto, só que o caso deles foi diferente. Havia outras questões que estão à luz pública. Todo mundo tem lido até as declarações da Operação FITS, tudo isso. Bom, acontece que por aí o nó desatou, porque se o presidente José Eduardo Santos tinha deixado tudo preparado para as pessoas só devolverem o dinheiro, mas não precisavam de ir mais para a cadeia, porque até 2015 essa lei da amnistia dizia quem devolver não acontece nada. E aí mesmo nos casos do peculato, acredito que haveria talvez um entendimento que se tal acontecesse, até 2015 estava tudo fechado. Portanto, o problema era até 2015. Pensavam que 2016 não houve grandes coisas. O que é que houve? Houve nomeações, pronto, que o presidente Eduardo Santos nomeou a filha, mas não foi porque ele propusesse, não foi ele que propôs. Se foi por legislação, não sei, mas também vou dizer o seguinte. Eu acho bem que poderiam muito bem ter proposto alguém que já tivesse muito mais conhecimento de Sonangol. Mas também é verdade que todos os outros que lá estiveram não eram muito melhores, à exceção mesmo do engenheiro Joaquim da Vida, não é? Que já estava há um tempo lá. E o engenheiro Manuel Vicente também não veio sequer, que eu saiba, penso que veio da Sonef, não veio dos petróleos. O senhor Escórcio, que eu tenho extrema estima, amigo de família, é uma pessoa maravilhosa, tinha sido o protocolo de Estado. Portanto, eu não estou a ver por que a Isabel dos Santos não podia ser. E além do mais, infelizmente, como a maioria dos serviços, sobretudo das empresas do Estado, quem faz o trabalho são os consultores. Mesmo nos ministérios onde eu estive, sobretudo no Ministério do Planeamento, aquilo estava cheio de consultores. Pediam-nos para darmos os elementos. Quem dava os elementos éramos nós. Fazíamos a pesquisa, procurávamos os papéis, naquele tempo não havia internet, dávamos tudo, depois eles faziam, levavam as cópias dos projetos, os ministros também não diziam nada. Por quê? Porque não queriam mostrar, muitas vezes, não é o caso, não é o caso de todos, porque houve bons ministros também, de que eles não sabiam algumas coisas e que muitas vezes não sabiam nada, ou que outras vezes não sabiam, e nem se preocupavam em obrigar que esses consultores
ensinassem os quadros angolanos. Eu tive sorte de, na altura, encontrar um ministro que, na altura, era jovem e também era perseguido pela Segurança de Estado, porque entendiam que até os termos de referência dos trabalhos que ele fazia e mandava fazer era segredo de Estado e não podia dar aos estrangeiros. Mas esse foi o único que nos deu a possibilidade de termos consultores para nos ensinarem. Foi o engenheiro António Henriques da Silva, que foi ministro do Planeamento, também no Ministério da Construção, e foi também meu chefe no Ministério da Indústria. E aí, realmente, eu tive sorte e outros de aprendermos. A maioria das vezes, os nossos colegas ficavam a fumar ali e não fazíamos nada. E por isso... Mas isso justifica o envolvimento dos filhos? Não, por isso, eu não vejo porque é que a Isabel não podia ser. Agora, acredito que naquela altura já havia outras pessoas, muitas das quais estão lá e também não trabalham. Vivem com os consultores. O Jean Manuel Vicente, qual é o tempo que tinha que trabalhar? Ele estava sempre fora. Que os consultores que fazem trabalho estrangeiros, muitos dos quais têm capacidade inferior a nós, em termos de experiência e até de estudo. Saem da faculdade e vão para lá. Portanto, eu não vejo motivo. Não foi ele que propôs, foi ele que, como é que eu posso dizer, que aceitou. Eu também sei, por exemplo... Mas não acha que ele poderia ter evitado o envolvimento dos filhos? Eu não vejo porque é que ele poderia ter evitado. O engenheiro Manuel Vicente também tem... Desculpa, o presidente João Lourenço também tem filhos que vieram, também lhes deram um cargo de direção, no caso de uma delas, logo que saiu e ninguém fez questão por isso. Nem ele disse que não. Portanto, eu não estou a ver o porquê. Há N pessoas que têm aí filhos em conselhos de administração que não são filhos de ninguém. E logo que chegaram foram para o conselho de administração. Eu vou citar, por exemplo, o caso daquela jovem Vera Davis. Ela saiu de um curso. Eu, por acaso, conheço os pais, porque trabalharam comigo, inclusive, e foram uma delas, não penso, trabalharam comigo os dois. E eu conheço perfeitamente bem. Então, no caso em concreto, foi para a Conselho de Administração 2 vezes. O pai já morreu há bastante tempo, no caso da Vera, por exemplo, e ela não está aí. Até foi já para a Secretaria. Ninguém faz questão. Por que a Isabela queria não fazer questão? Isto é um ponto de vista pessoal. Agora, não concordei que, a dado passo, que quase todo o Conselho de Administração, não todo, fosse estrangeiros. Ok? Não concordei. Na era Isabel dos Santos. Sim, não concordei. Mas não discordei do facto dela ter mandado fazer auditorias por empresas que estão acima de qualquer suspeita. E também não entendo porque é que ela, quando fez declarações de que encontrou deficiências, déficits, etc., ninguém se preocupou e a Procuradoria-Geral da República, já na altura, não tivesse ido atrás disso. Inclusive, eu não tenho a certeza, mas acho que ainda, já não me lembro quem era o procurador, mas acho que já havia um novo procurador, não sei. Mas seja como for, eu não vejo por que razão é que não foram atrás do que ela disse. Só foram atrás depois do que disseram acerca dela. Eu não estou a ver bem. Por outra razão, também não entendo como é que a mesma senhora que trabalhava na direção, que faz o rastreio dos branqueamentos de capitais, continua a ser a mesma, que já trabalhava no tempo do presidente Eduardo Santos. E que, por outro lado, o marido é membro do Conselho de Administração. Aliás, que acho que é presidente, mas pelo menos é membro do Conselho de Administração de uma das empresas. Do grupo, quando eu falo do grupo, que chamo os donos disto tudo, do grupo. Portanto, eu não estou a ver como é que essa mesma senhora, que tem problemas, portanto, contra o grupo, que hoje estão em problemas entre eles, não é assim? É a mesma pessoa. Portanto, isto é uma luta de facções. Como aconteceu este problema lá em Portugal, e tiveram que destapar este problema, que ninguém estava à espera, porque o caso já estava arquivado. Então, houve necessidade de se defender o Jean Manuel Vicente. Porque se o Jean Manuel Vicente, como dizem, que alavancou os negócios todos, porque a Isabel nunca foi lá com a mão dela para roubar nada. Se a empresa aceitou entrar, participar ou comprar ações de uma empresa dela que não tinha dinheiro, por exemplo, que ela criou com pouco dinheiro, como dizem, porque eu nunca investiguei as empresas dela, mas tem havido vários artigos investigativos do Sr. Rui Verde, que escreve para o Sr. Rafael Marques, e que as pessoas pensam que é o Rafael Marques e falam do Rafael Marques, mas é o Sr. Rui Verde, faz um excelente trabalho, como outros consultores que ele tem, e ele faz um excelente trabalho. Então, esses documentos, que eu acredito que sejam verídicos, embora não os tenha estudado eu pessoalmente, mas tenho a convicção que são verídicos, apontam que esses dinheiros, não é, foram-lhe dados, não
a ela pessoalmente. Foram a comprar determinados ativos. E quem é que comprou esses ativos? Em que tempo é que foi? E por que compraram algo que não valia? Então tinha que buscar esta pessoa. E esta pessoa é o engenheiro Manuel Vicente. Bom, quem diz a Isabel, diz outros negócios de várias entidades, inclusive os outros que não estão a ser questionados, que é os próprios senhores que também eram do mesmo grupo, que é o Copelipa, o Dino e muitos outros, o Carlos Silva, também, que tem bastantes ações do Banco Português Atlântico. Eu não estou a ver como é que, pronto, que ele comprou aquelas ações todas, mas pronto, não importa. Mas ele também faz parte do negócio. Porque tudo lhes foi dado de mão beijada. O projeto Baía de Luanda, por que não acabam com o projeto Baía de Luanda? Mostrem-me qual foi o concurso público que fizeram para o projeto Baía de Luanda. Quem faz parte do projeto Baía de Luanda? É só ir lá ver. Procurem quem faz parte do projeto Baía de Luanda. Procurem bem. E vão ver. Por isso é que não acabaram com o projeto Baía de Luanda. Deviam acabar, porque a Isabel dos Santos também estava lá. Estava, não sei se ainda está. Mas deviam ter acabado, mas não convinha. Pelo contrário. Numa fase em que dizem que encontraram, entre aspas, os cofres vazios, digo entre aspas, porque não me quero meter nesta confusão, porque está aí muita gente que percebe do assunto. Mas eu só pergunto, como é que vão deixar um projeto Baía de Luanda ser prioritário numa fase que não há dinheiro e um projeto tão caro? Baía de Luanda quer dizer, uma das fases, aliás, um dos subprojetos, que é o reordenamento, ou sei lá, algo ligado à marginal, à nova marginal. Portanto, continuidade pela estrada da Cotimba, ali paralelamente à marginal da Bahia. Portanto, para a estrada continuar, se prolongar à beira-mar. É só verem o valor que meteram ali. Aquele dinheiro, numa altura que não havia dinheiro, dava perfeitamente para muitos outros negócios, não é? Não oferecer dinheiro, mas para outras pequenas infraestruturas, portanto, no caso de, por exemplo, rede terciária e secundária, e até para a reabilitação mais urgente e rápida das estradas que estão a andar muito devagar, por falta de dinheiro. Portanto, estão a meter no projeto Baía de Luanda. Isto foi aprovado no ano de 2017 para 2018, quando diziam que os cofres estavam vazios, como aprovaram, digamos assim, reembolsos a uma empresa ligado ao senhor Carlucci, que até já morreu, que estava ligado também às mesmas pessoas do mesmo grupo e que nunca pôs aqui sem questões e devolveram-lhe dinheiro de uma reclamação. Então, eu não vejo que a Isabel não pudesse ser nomeada, mas de qualquer forma, agora, embora não tenha gostado da forma que ela, portanto, acho que magoou-me como angolana que tenha havido tantos quadros no Conselho de Administração. Não que fosse houvesse um estrangeiro, por aí não era o problema. E por outro lado, quanto ao José Firmino, também não foi ele que propôs. Agora, uma coisa é verdade. Justifica-se também? Desculpa. Ele estava lá no Conselho de Administração. Já tinha trabalhado nas 3 As. Que é um outro enigma mais, as 3 As. Que também dizem que é de determinada família ou determinada pessoa, mas também não sei como é que aquilo começou. Onde é que essa pessoa foi buscar também a base para alavancar um projeto daqueles. Que ainda depois, há pouco tempo, sem concurso público, também, que é o Senhor São Vicente, também lhe compraram o prédio ao preço do início, de construção, do início, quando valorizaram o prédio como se fosse novo, sem concurso também, que é para a Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu não estou a ver porquê, que ninguém questiona que a filha do presidente Neto tenha ido para determinado lugar, ou que a filha do presidente Manuel Vicente, o presidente João Lourenço tenha ido para outro lugar, vindos da faculdade, por exemplo, vinda da faculdade. Eu não estou a ver. Porque eu acho que as pessoas... Eu pessoalmente, já apostei em jovens que tinham acabado de sair da faculdade. Eu já apostei. Mas claro que eu não tinha saído da faculdade aqui. Sabe por quê? Há uma diferença muito grande. É que os jovens lá de fora, pelo menos nos países desenvolvidos e nas universidades boas universidades, não admitem que nenhum jovem acabe uma simples licenciatura sem fazer sem fazer estágios permanentes. Ele tem que apresentar estágio todos os anos e não pode fazer mestrado sem trabalhar 2 anos. E nos casos que ultimamente alguns estão a fazer seguido em algumas faculdades, eles têm que
tantas horas também de trabalho feito durante os estágios. Logo, quando eles vêm para aqui, não estão crus como os nossos, que não têm prática. Não é bem assim. Portanto, eu já tive casos de ter um trabalhador comigo a trabalhar 6 meses e achar que ele tinha que ser promovido, porque estava a perder. Depende das áreas. Depende das áreas. Há uma versão interna e uma versão externa. Das poucas vezes que nós conversamos, eu senti que a doutora é uma daquelas pessoas que foi defensora do melhoramento da imagem de Angola no exterior. Hoje, a imagem de Angola, com as mudanças internas que se operaram, essa imagem mudou ou não mudou? Eu acho que a imagem de Angola não mudou. A imagem de Angola continua a mesma. A mesma porque a luta contra a corrupção já não é agora que se fala. O presidente Eduardo Santos falava contra a corrupção. Só que aconteceu a mesma coisa. Portanto, lembro-me muito bem na altura que, inclusive, o senhor Fernando Pagado ficou fora há muitos anos, não entrava porque estavam à procura dele. O senhor Monti fugiu, que morreu recentemente, porque também estava a ser procurado. Houve pessoas que foram parar a cadeia. A senhora Aquina já foi para a cadeia, olha, falamos dela ainda há pouco, entre outras pessoas. Mas aquilo não passou de cosmética. Para mim, portanto, não é de hoje. E eles sabem, portanto, eles estão à espera. É de ver o que é que vamos fazer. E até aqui estão entusiasmados. Mas enquanto continuarem a ver que estão sendo sempre salvaguardadas determinadas pessoas e que outras é que estão a meio de gatos pingados na cadeia, então lamento. Porque é anormal. Portanto, por exemplo, o senhor Dr. Tomás foi para a cadeia. Será que ele é o maior gatuno aqui de Angola? Acho bem, se for, eu não sei. Mas será? Essa é uma pergunta que eu faço. Agora eu digo, quem é que foi chamado logo a seguir e que esteve lá e saiu? E não devia ter saído. Esse que se calhar não devia ter saído. O senhor Ismael Mateus. Mateus não. Ismael Mateus ainda vai se zangar comigo. Ismael, que não é Ismael. Ele é Ismael. Diogo. Ismael Mateus que me perdoou. Diogo, da FESA. Se calhar esse é que devia ter lá ficado. Mas, por exemplo, ele saiu. Por quê? Se calhar já se passou, embora esteja ali. Muitos não, mas eu estou sempre com... O Geraldino está sempre com o Camões Eduardo. Ai, não, não, eles estão lá para ver o que é que ele está a fazer. Ele, no fundo, é prisioneiro deles. Sempre foi. Ele está a ser, é simplesmente vigiado, como sempre foi. Portanto, para mim, eles só queriam, dizer, a primeira-dama também deram o fundo ruim e ela pegou, transferiu dinheiro lá para fora, como escreveram. Eu não estou a duvidar, eu não estou a dizer que é mentira. E também o Ismael Mateus também recebeu para a FESA e não sei, que também, parece-me que também pôs na conta dele. Tudo isso pode ser verdade. Mas então, parece-me que só o chamaram. Parece que só o chamaram para saber coisas sobre a vida da família do presidente Eduardo Santos. Parece que sim. Da mesma forma que também chamaram... Por que tem essa percepção? Tem essa percepção porque não chamaram mais ninguém. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Também falaram do Sr. Belais, que acho muito bem que o chame. Mas a verdade é que só queriam saber coisas sobre a família do presidente. E, portanto, é estranho. Então, eu acho que tem que chamar toda essa gente. Por amor de Deus. O Eugênio Manuel Vicente, se a senhora, eu respeito, ele tem imunidade. Não é o único que tem imunidade. Os deputados também têm imunidade. Houve alguém que dissesse, não é qualquer um aí. Houve quem dissesse isso, não pode ser um qualquer. Só tem que ser o Eugênio Manuel Vicente. Alguém defendeu isso aí nas redes sociais. Mas eu digo, mas não é um qualquer um, é um vice-presidente. O senhor presidente do Quênia, ok, no TPI chamaram, ele próprio se ofereceu retirar-lhe a imunidade. Ele foi e voltou. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Não é? E muitos dos nossos amigos, e até internautas, meus pessoais inclusive, mas são muitos, mas são poucos, são os mesmos, parece que estão defendendo uma camisola, um ódio que tem o Eduardo Santos. Ele fez-nos, uns é porque a família era de um partido, e esse partido foi crucificado. Eu tenho família de todos os partidos. Fez-me muito bem a educação que recebi dos meus pais, de não ter medo, e de nos darmos todos que somos família. E de não ter medo, também, ao mesmo tempo, de lutar contra a injustiça. Por isso é que eu fiz o curso de Direito. Portanto, eu acho que lá fora esse sinal é bom, mas eu só espero agora do resto. Não basta estar a aprender governadores provinciais. Isto, por um tempo, a euforia passa depois vão ver na prática que não passou disso. Portanto, eu acredito que o presidente Zé Eduardo lançou
é para continuar. Porque quem lançou foi ele. Acredita que há muita euforia? Ele lançou aquilo, eles lançaram do partido para os outros. E agora está-lhes a cair eles próprios. E como há luta de fações, o presidente, o Jean Manuel Vicente, tem que ser defendido. Porque se não for defendido, todos os negócios que foram alavancados com o dinheiro da Sonangol vão aparecer. Então, é como a facção Isabel se zangou com a facção Vicente. Por quê? Porque, provavelmente, ela ficou deslumbrada com o cargo. Eu tenho extremo respeito, intimidade com ela, como com qualquer filho meu. E se o filho meu estiver deslumbrado, eu digo que ele estava deslumbrado. Pode ter ficado deslumbrada com o cargo. Mas a verdade é que ela, tal como os outros, podia estar naquele cargo. E isso, naturalmente, afetou, se calhar, algumas ambições que o Jean Manuel Vicente teria, a presidência, e as pessoas que tinham negócios com ele, e ficaram, portanto, zangaram-se. E neste momento, é a fação a bater. Provavelmente ela está deslumbrada e se calhar qualquer dia vai querer o nosso lugar. Então, arrebentar já com esses miúdos de uma vez por todas, para não levantarem mais a cabeça. Mas dali a defender bem, porque se não defendemos bem, para todos aqui vamos ter problemas. Quer dizer, é assim que eu vejo as coisas agora. Acredito. Desculpa, está a pretender dizer que o Manuel Vicente é a chave do enigma? Não é ele que pede. Eu não sei se é ele que pede. Mas as pessoas que trabalham, que se beneficiaram, têm que proteger. Eu não estou a dizer que ele é que pediu isso. Mas o grupo que beneficiou é que está a blindá-lo. Porque, na verdade, se houve alavanca de negócios, houve dinheiros que saíram, perante a lei, este é que é o direito. O direito é feito pela superestrutura para defender os direitos da tal superestrutura. Tem que haver eleições para se mudar a lei constitucional, que eu acho que tem que ser mudada, mas que acham que não. Há pouco tempo o presidente João diz que não. Portanto, enquanto houver uma determinada ideologia, um interesse, a superestrutura vai sempre defender essa minoria. E a lei é feita e atua dessa forma. Por exemplo, as prisões anárquicas que fizeram. Porque ninguém tem que ir preso sem se provar que essa pessoa tentou, digamos assim, interferir no processo. Então, um processo que já terminou, que é o caso do José Firmino, aceleravam o processo e prendiam. Parece-me que na altura até o Procurador-Geral da República não estava cá, mas ele deixou um substituto. Mas eu acho que muitas das ordens, das orientações, eu não sei, mas eu acho que as orientações às vezes vêm um bocado misturadas com o populismo das redes sociais. Eu acho. Portanto, se não há perigo digamos, de fuga ou de informação ou de interromper por qualquer forma o processo, porque o réu é prófugo, por exemplo, ou não está a colaborar, eu não vejo, no caso das pessoas que foram presas, que isso tivesse acontecido. Depois ficou moda. Prende-se todos para dizer que é igual. Mas isso não é assim. E eu não estou a ver como é que, depois de lá fora, dizerem que eles tinham razão na posição que tomaram de ainda não entregar, por exemplo, no caso do Fundo Soberano, o dinheiro todo que estava ali. Quer dizer, porque o dinheiro não está com eles. O dinheiro está aplicado. Eu não gosto daquele senhor Baixo de Moraes, nunca gostei. Porque ele é oportunista. Eu não gosto de pessoas oportunistas. Mas a verdade é que, oportunista ou não, ele fez o que os outros fazem, todo mundo. Subcontratou uma empresa que estava a gerir bem o dinheiro. E a partir do momento, o que se lhe pagou a ele ou não, é o que se paga de lá fora. E a partir do momento, chegou-se a uma conclusão. Quem levantou o caso foi mesmo Angola. Que afinal Angola não tinha razão e perdeu. Vocês têm que entregar, digamos, continuar a guarda deles, o valor, até a maturidade das aplicações, porque se essas aplicações forem levantadas de Angola, agora vão prejudicar quer os acionistas que apostaram naquelas, digamos assim, apostaram em Angola, porque apostaram no Fundo Soberano, estão a apostar em Angola. E a própria reputação de Angola vai abaixo, quer dizer, tudo se desmorona, o preço das ações vão baixar, tudo vai baixar. Quer dizer, as pessoas aqui, muitas delas, desculpe, não têm base, porque um político não tem que ter base. O político é aconselhado, ele não tem que ter base, ele tem que trabalhar com pessoas que têm essa base. Mas os que estão a envolver o próprio executivo, muitos não têm base. E muitos, durante o tempo todo
os que já estão lá há muito tempo, tiveram nos gabinetes, estão lá fazendo negócio estão a usar o trabalho para fazer tráfico de influências. Não estão, de facto, a aprender, a ler, não. Nem sequer fazem uma leitura. Quantos decretos presidenciais não saem com erros? Uma pessoa que já morreu, está a ser nomeada, etc. Porque as pessoas que estão lá no gabinete só estão ali para fazer negócio. Porque eram os mesmos que estavam antes. Doutora Maria Luísa Abrantes, portugueses para Angola e com força. É um triste slogan, mas pronto. Estamos a repeti-lo hoje numa nova conjuntura. Olha, é assim, eu sempre fui contra não portugueses. Eu sempre fui contra a estrangeiros na prestação de serviço em que nós possamos fazer. E o problema é que nós temos bons quadros formados cá e que depois saíram para fazer outras formações e que tiveram experiências daqui e de fora. Temos outros que estudaram fora, em boas instituições. Temos outros que não são formados, não têm curso superior, mas têm bons cursos médios, que são bons profissionais e que têm boa experiência. O que se passa na prática é que os próprios angolanos é que têm negócios com essas empresas de consultoria, são sócios das mesmas e começaram, como eles próprios são ignorantes, muitos deles, porque a ignorância não se acaba com o diploma. Portanto, quando você não estuda, quando você não lê, ou você até pode ser muito bom numa área e não ser nas outras. Então você é ignorante nas outras. Mas você quer fazer dinheiro, esquece o país. E lamento muito que grande parte das pessoas são pessoas que vieram lá de baixo, quer dizer de baixo, de dificuldade mesmo. Mas hoje são bilionários. Falam muito só de 2, 3 pessoas, mas são, porque não tem dinheiro aqui, tem muito dinheiro lá fora. E eu não entendo como é que eu, por exemplo, posso dar um parecer por $3.000 e esse mesmo parecer é dado por uma empresa portuguesa por 100, 200, 300 mil dólares. Como é que uma pessoa vem dar aqui uma palestra, um angolano de empreendedorismo, até reza e tal, e não sei quantos, e dão $100.000 por uma palestra? Quando eu ou outra pessoa aqui podíamos dar aí $1.000 e nós convidamos nem nos pagam nada. Portanto, eu não vejo isso. Portanto, isto é negócio. São interesses. Obviamente que nós não vamos confundir os auditores externos de grandes empresas, aliás, internacionais, conhecidos internacionalmente, e que fazem falta, com a consultoria em geral. Mas é preciso ver, mesmo dentro desses grandes auditores, auditor é uma digamos assim, brand, uma patente, digamos, tem um nome, há empresas que são muito famosas, mas são pessoas como nós que vêm fazer essas auditorias. E aí é que é o problema. Nem sequer temos capacidade para pedir os currículos dos auditores. E quando pedimos, depois vêm outros, ou não os lemos, para ver que aquele auditor acabou de sair da faculdade e é, se calhar, pior do que muitos que nós temos aqui dentro. Portanto, a culpa é nossa. E eu sou contra. Porque formação, para mim, é on-job. Quer dizer, vai lá para fora também, mas on-job. Põe um formador estrangeiro para formar dentro. Eu trabalhei com um grupo de estrangeiros nos anos 90, aliás, de 89 a 93, quando se criou o Gabinete de Investimento Estrangeiro. E havia um americano. Na altura não havia aqui, eu próprio que quis. Na altura era o tempo do socialismo. Mas eu disse, não, tinha um francês, tinha um americano, chefe do Manhattan Bank, tinha um ex-ministro do Chile, chileno, do tempo do Pinochet. Trabalhavam conosco. E eu disse, é para formação. E o americano estava com um chefe de departamento de avaliação. E recebia sempre estrangeiros sozinho. E eu avisei, você não pode receber ninguém sozinho. Você está aqui para auxiliar, ajudar, faz a formação. Todas as semanas dava uma aula e ajudava em tudo que podia o chefe de departamento. Logo, não pode fazer isso sem estar o chefe de departamento. Fez uma, fez duas, fez 3, mandei-lhe embora. Depois pediram, ele deixou o emprego, faz favor. Eu disse, não, e não, e não. Por isto. E como as nossas normas aqui tinham os outros trâmites que eles lá não têm, e lá até mais leve que aqui, eu expliquei o que tinha passado. Acabou. Pensava que a pessoa que me pediu para ele ficar, que foi a pessoa que fez que ajudou a fazer o trabalho e que arranjou a mobilizar o dinheiro, $1 milhão na altura, era muito dinheiro. Para o Gabinete de Investimento Estrangeiro, ainda demos metade ao GAR e ainda deram, hoje já posso dizer, ainda nos roubaram, entre aspas, uma parte para comprar carros para as eleições que não deviam. Pronto. Acontece que
Ele foi embora. E eu pensava que essa pessoa nunca mais ia falar comigo. É uma senhora muito conceituada, que já tinha trabalhado no Banco Mundial, trabalhava nos Estados Unidos na altura, e hoje está reformada. É uma das minhas melhores amigas até hoje. Quer dizer, como americanos que são, também entendem quando nós temos razão. Então, eu não concordo. Não concordo. Quando falamos de Portugal, Manuel Vicente, e hoje, depois da visita do presidente João Lourenço a Portugal, as coisas mudaram substancialmente. Do ponto de vista económico, o que é que isto pode representar para Angola? Eu acho que representa mais para Portugal do que para Angola. Para Angola representa um sufoco, aliás, um alívio do sufoco, porque estavam cheios de medo que os portugueses começassem a repatriar o dinheiro, pôr tudo na cadeia. Mas eu não acredito também, nunca ia acreditar nisso. Porque nenhum país desenvolvido vive com base só na política. Os políticos vivem com base na política. Isso aconteceu, e aconteceu, o resultado que aconteceu, terem mandado para cá o processo. Mas a economia não se compadece, sobretudo a privada, com questões políticas. E o dinheiro, mesmo agora que fizemos as pazes, não há de vir assim a brincar. Quer dizer, se não houver uma prova muito bem provada, quer dizer, estou a falar a linguagem do povo, nunca virá dinheiro nenhum. Nunca virá. Porque nenhum banco, mesmo aqui, você tem o seu próprio dinheiro, quer tirar do banco, o banco diz, não, veja lá, não pode tirar, então agora não temos, agora está no Banco Nacional, agora não nos deixa. Quer dizer, agora imagina, num país do exterior. Portanto, não vão descapitalizar os bancos, quando se diz que 25% do capital dos bancos, por enquanto, com os chineses, etc., pode ser que as coisas lá melhorem em termos desse rácio, mas 25% do capital é muito. Partindo de um pressuposto que ele circula e muito está nos empréstimos, também há crédito mal parado, etc., em muito maior monta que aqui, logo melhorou, portanto, mais para os portugueses, porque para nós o sufoco não deve ser passou. Os outros sufocos não passaram. E aqui até vão gostar que os outros sufocos continuarem para dizer, não, nós já temos, esses podem ser queimados na fogueira. Nós já estamos aqui o nosso homem, não é preciso mais nada. Mas, em termos de Angola, sim, porque os portugueses, portanto, a balança comercial dos portugueses pesava muito, ou pesa, aliás, a Angola pesava bastante na balança comercial dos portugueses. Não, ao contrário, a dos portugueses é que pesa muito a nossa balança. Portanto, eu acho que foi mais interessante para os portugueses. As mudanças que estão a ocorrer... Mas eu acho bom que se tenha desenvolvido o clima, apesar de tudo. As mudanças que estão a ocorrer no nosso país implicam uma nova forma de pensar e, sobretudo, de gestão das nossas empresas. Os nossos empresários estão com capacidade para exatamente mudar os paradigmas de gestão e optarem por novas posturas. É assim, nós já temos empresários com capacidade, porque aprenderam com os erros que cometeram. Mas não temos muitos empresários que sabem ser bons gestores. Esse é que é o problema. Portanto, a gestão é uma coisa de extrema importância. E acredito que eles erraram e os bancos sabem quem é que errou. Portanto, não se pode dar oportunidade outra vez a quem errou muito. E eu não estou a falar de forma nenhuma daqueles empresários que receberam tanto dinheiro e que nunca tinham sido empresários na vida deles. Esqueço esses. Eu esqueço, esses para mim nunca foram nada. Eu estou a falar daqueles empresários mesmo empresários, quer dizer, que lutam no dia a dia para conseguirem um crédito com base na sua propriedade, com base nas suas garantias. Têm organizações estruturadas. Exato, que têm muitas dívidas que nos foram pagas sobretudo do Estado, porque o Estado é que alavancava a economia e que o Estado não olha por eles. Não olha. Portanto, estamos a pagar uma dívida. Estava a ser paga uma dívida a alguns empresários, a conta gotas, não estou a ver nem sequer juros de demora, se é que estão a pensar nisso mesmo. Provavelmente alguns vão ter, alguns afiliados, pode ser que sim, mas eu acho que não é bem assim. Quer dizer, há muito dinheiro que se perde e que se pode, às vezes se dá em doações. Eu entendo, nós temos que ser solidários com a Guiné-Bissau e não é $1 milhão que nos faz diferença, não. E não é por aí, não. Isso aí eu concordo. Mas há outros dinheiros, que, por exemplo, aquele valor que não sei se já foi devolvido, mas estava orçamentado, cabimentado para ser devolvido à empresa do senhor Carlucci, por exemplo, que devia $500 milhões, é muito dinheiro. Esse dinheiro, por exemplo, podiam pagar juros, demora, a alguns... Não é dívida, mas os juros demora, pelo menos. Porque a dívida, acho que tem que arranjar forma de a pagar de qualquer jeito. Porque o Estado consumiu, usou
usufruiu daquilo que realmente eles estão a cobrar. Depois das dívidas auditadas, obviamente. Finalmente temos o FMI. Sim, eu acho que nesta altura temos mesmo que ter o FMI. Nesta altura, sim. Mas houve uma altura que eu não via a necessidade. Não via. Se era possível, FMI nos ensinar a gerir, eu repito. As pessoas que estão no FMI são tão técnicos como nós estamos aqui em Angola. Têm as suas ideias e vêm pôr as ideias. Eles não estão lá num colégio, tipo, com muita gente, e cada um no colégio diz, Angola, vamos fazer isto. Outro diz, não, vamos fazer aquilo. Depois há um consenso, uma votação, e os técnicos saem daqui, de lá, e vêm para aqui. Olha, o meu colégio de 40, 50 espertos no FMI disseram isto. Não. São os técnicos que vêm, que têm as suas ideias e propõem se são aceitos ou não aceitos. Logo, não vejo, a dada altura, que nos pudessem vir ensinar muitas coisas. Mais do que aquilo que aconteceu. Mas, já de alguma parte, de algum tempo esta parte, a partir de 2014, aí sim, já justificava. Impunha-se. Algo, pelo menos os passos que foram dados. Acho que foram bem dados, até aqui. E não vejo por que razão tinha que entrar antes, embora não seja a pessoa mais indicada para falar no assunto, mas tenho alguma visão sobre o assunto. Até porque eu também sou especialista em finanças públicas. Eu não sou economista, tenho curso de gestão, mas tenho finanças públicas e finanças de transação privada. Tenho essas especialidades. Logo, tenho alguma noção das coisas. É a minha posição pessoal. O que é feito da doutora Maria Luísa Abrantes, ultimamente? Que projetos? Olha, os meus projetos são muito pessoais e não são digamos, muito ambiciosos, mas são os que eu gosto de fazer. Bom, um dos projetos é continuar no ensino, enquanto puder, enquanto estiver lúcida, e neste momento estou a dar aulas de cursos de mestrado e de doutoramento. Portanto, este projeto não é para ganhar dinheiro, nunca foi, mas é um projeto que nos ajuda a estarmos sempre com a mente, digamos, movimentada, e ao mesmo tempo que nos obriga a pesquisar e a inovar. Bom, por outro lado, em termos de escritório de advogados, vamos fazendo algumas coisas, mas não podemos fazer muitas coisas porque sempre fala-se contra a corrupção, mas a maioria dos estrangeiros são aliciados para trabalharem com as pessoas que trabalham na presidência ou com a presidência. Portanto, os escritórios que trabalham com as pessoas da presidência ou que estiveram na presidência, continuam no partido, no BP, é que trabalham. Portanto, nós, os outros, apanhamos os grãos. Por outro lado, como eu não sou de partido nenhum, sou partidária, também sou sancionada, porque eventualmente não posso... Desde quando é que é partidária? Desculpa, eu já sou partidária desde os anos 90, desde 1990. Foi depois do congresso, acho que do último congresso. Pois foi 90, se não estou em erro. Obviamente, não estou interessada em grandes voos a nível político. Não me interessa ter um lugar no governo, não me interessa. Mas eu acho, por exemplo, que um lugar dos conselhos de administração é normal, porquanto eu sou um quadro e tenho capacidade. Já estou no conselho de administração da Nocal. Sou presidente do Conselho Fiscal do Banco Caixa Tota e sou presidente da mesa de assembleia do Banco Prestígio. Obviamente, gostaria de ter muito mais clientes, mas aí já estão selecionados. E, por outro lado, Conselho de Administração, órgãos sociais, nós podemos ter 5. Podemos ter 5. Quer dizer que eu ainda estou com falta de pelo menos 3. Porque os conselhos fiscais, como a gente ganha quase nada, mas dá-me alguma estabilidade em termos de depois poder argumentar melhor sobre as questões financeiras nesse aspecto. Por isso ainda posso ter mais 3 e por conseguinte acho que não estou mal em termos de trabalho. Vou fazendo o meu trabalho.
Há momentos em que os netos preenchem... Desculpa, também estou em conselho de administração de câmaras, mas aí, digamos assim, é diferente, é um aspecto diferente, é um aspecto já de uma outra estrutura, de uma outra dimensão. Eu estou a falar a nível do país. Estou fora, sou membro do conselho de administração de algumas câmaras, mas como membro do conselho de administração não ganho. Eu simplesmente, quando viajo, tenho direito, por exemplo, a que me paguem bilhetes de passagem, tenho direito a passagens, tenho direito a estadias, mas mesmo em muitos casos nós temos que arranjar patrocinador. E muitas vezes nós temos que mobilizar fundos para algumas destas câmaras. Câmaras e ONGs, portanto eu estou em várias, já há muitos anos, porque isto é uma cultura na América e aqui devia ser cultura também. E uma das coisas que eu acho que devia realmente, eu falo nisso algumas vezes e eu gostaria de repetir, deviam dar maior dignidade aos empresários e às câmaras. E eu falo da Câmara do Comércio e Indústria, não falo da, como é que se chama aquela da Câmara onde está o Sr. Severino, que já não devia estar há muito tempo. Ele já nem devia estar aí. Não, estou a falar da Câmara do Comércio e Indústria. Palácio do Comércio, que é onde está o Ministério das Relações Exteriores, já deveria ser há muito devolvido, não é, para dignificar os nossos empresários. A Câmara do Comércio e Indústria, que era a Câmara que foi feita com o suor dos comerciantes do tempo antes da independência. Portanto, acho que deviam já construir um edifício condigno para o Ministério das Relações Exteriores. Pelo menos deviam ter tido essa iniciativa os ministros que lá passaram. Já gastaram tanto dinheiro, o ministro das Relações Exteriores gasta tanto dinheiro e nunca fizeram nunca edificaram algo de condigno. E deveriam então devolver, reabilitar aquele prédio, portanto, à Câmara de Comércio e Indústria. Há determinados momentos da vida em que os netos preenchem-nos mais que os filhos. Olha, eu, para lhe ser sincera, acho que nós gostamos dos netos de uma forma diferente. Porque já não temos coragem de bater, sacudimos o pó assim nas calças e tal, mas já não temos coragem. Há mais esta, digamos, temos mais paciência, por questão de aprendizagem, mas neste momento eu acho que os meus filhos, os meus netos preenchem da mesma forma. Por outro lado, eu sou uma avó moderna. Os meus filhos não empurram os netos para a minha casa para ir a uma festa. Não fazem isso. E aliás, se for necessário, a avó está. Doentes, a avó também está. Mas eles não fazem isso e eu agradeço. Mas os momentos que passamos juntos, eles têm uma percepção diferente de que tinham das avós antigas. São capazes delas começarem, serem elas a dar uma estalada no rabo primeiro e eu ir atrás delas, que era coisa que antigamente era inconcebível, de nos enrolarmos no chão, que era inconcebível que meus pais fizessem com os netos que sempre gostaram e adoraram. Mas temos um muito bom relacionamento, estou muito feliz, preenche-me, mas ainda não estou dedicada só aos netos. E oxalá, haja algum momento em que me digo um pouco mais, mas na verdade, a verdade é para ser dita. Mas preenchem-me, sim. Preenchem-me. Hoje em dia até WhatsApp, eles sabem mandar, a gente conversa no WhatsApp, mensagens de voz, etc. É fotografias, bonito. é lindo. É lindo. Eles próprios. Malange, o Ila e o Is, dizem alguma coisa? Dizem. O Ila foi o primeiro sítio para onde eu fui com meu pai e com a minha mãe. Depois de sair de Luanda, tinha 3 anos e meio. Ficámos algum tempo na Willa e recordo que foi aí onde eu comecei, muito pequenina, a ouvir algumas coisas sem perceber. E mais tarde vieram a fazer sentido para mim. A seguir fomos para Dalatando, depois fomos na altura era Vila Salazar, Conza Norte, depois fomos para Conza Sul. E por conseguinte, esses foram os sítios para onde o meu pai foi. E como foi muito bom, porque conheci muitas pessoas, grande parte delas infelizmente vieram para a cidade por causa da guerra, o que é bom para mim, mas é mau para as províncias. É muito triste quando eu vou a essas províncias e vejo que elas estão completamente arrasadas, dá-me pena, muita pena, e até hoje, muita pena mesmo. Mas de qualquer forma, do Lubango, muito mais tarde vim entender que havia um senhor Cândido Costa, que era compadre do meu pai, e que havia, portanto, que foi, na verdade, um dos fundadores do Mina,
que era um movimento que depois digamos, juntou-se a outros, que eu não vou falar disso, porque não é para esse efeito que eu quero falar dele, mas que mais tarde foi ele, que depois, já integrado no MPLA, convidou o presidente Neto a ser presidente do partido, ainda a título honorífico, honorário. E, muito tristemente, este mesmo senhor esteve preso, foi preso durante 14 anos e só saiu mesmo em 74. Houve outros que saíram antes, como o senhor Pacavira, o senhor Roberto Almeida, vários, digamos, Adriano Sebastião e muitos outros, e Afonso Dias da Silva. E ele, uns voltaram a entrar, depois saíram, mas ele ficou lá sempre, porque ele nunca fez jogos. Nunca fez jogos de pôr-os na cadeia para depois entrar outra vez, depois sai para aprender, mas ele nunca fez esses jogos. Mas, estranhamente, em vésperas de independência, o senhor Pacavira mandou-lhe para uma missão e o senhor foi morto entre Luanda e Colibengo, onde ele era originário. E é muito estranho que ninguém fale desse senhor. Por isso é que eu entendi falar dele, porque eu era muito criança quando o conheci e em Luanda, quando ele foi preso e meus pais iam à cadeia, às vezes nós íamos também. Claro, ficámos carro a carro algumas vezes, então por isso me lembrei do Lubango. O Malanje é a terra do meu pai, mas eu vou contar um segredo que ele nunca contou a ninguém, nem eu. Mas ele nasceu em Cacolo, e Cacolo era Malanje, mas agora está na província da Lunda Sul. E meu pai ficava muito zangado quando eu dizia: você é da Lunda Sul, não sou nada, sou de Malanje. Mas as minhas avós são de Malanje mesmo. E eu ia lá todos os anos, 3 meses, ficava lá de férias. Portanto, muita gente até pensa que eu sou de Malanje. Conheci muita gente em Malanje e brinquei muito em Malanje. Depois, o IJ também ia lá passar algumas férias, mas passava menos tempo, porque os parentes paternos sempre eram os privilegiados. No IJ fazíamos uns 15 dias, nas férias da Páscoa. Íamos para lá também passar férias com a família da minha mãe. E pronto, naquele tempo íamos para lá para algumas fazendas. Bom, são belas recordações. Pelo menos lembro-me que as estradas estavam boas, que estava tudo limpo. O pouco que havia era limpo. Mesmo as chanzalas, as casas, portanto, os cubatas, o chão era borrifado, varriam todos os dias, enterravam lixo. São boas recordações. Maria Luísa Abrantes, sou tentada a perguntar-lhe, quando foi a última vez que conversou com o José Eduardo dos Santos? Desculpa, isto são questões íntimas, mas eu quero dizer é que nós temos contacto. Obrigado. Eu agradeço. E aqui termina mais este programa Café da Manhã. A minha convidada hoje foi Maria Luísa Abrantes, uma professora universitária, uma pessoa ligada a questões económicas, financeiras, popular, muito conhecida. Portanto, foi a minha convidada hoje no programa Café da Manhã. Muito obrigada. Eu posso ser popular, mas não sou populista. Mas obrigada pelo convite. Mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Olá, vou mostrar-te para que serve um cofre mealheiro. Primeiro pões lá o dinheiro, depois levas ao bico e magia! O dinheiro começa a crescer e cresce, e cresce, e cresce, e cresce! E um dia o dinheiro já é como tu, muito grande! Bic Cofre Mealheiro. A conta que cresce com o seu filho. Oferta do Cofre Mealheiro, limitada ao estoque existente. Banco BIC, crescemos juntos.